Para algumas pessoas, pode ser bastante improvável acreditar naquilo que outros têm como certo quando há milhões de dólares em jogo. Durante os últimos 100 anos, as fibras de asbesto ou amianto foram usadas em milhares de produtos diferentes na indústria da construção civil, nos estaleiros e em utensílios domésticos. Eram vistos como minerais mágicos e o uso de milhões de toneladas de asbestos criou uma indústria muito lucrativa, embora a mesma tenha sido avisada que o amianto era extremamente perigoso. Mas, em desprezo a este aviso, seu uso permitido gerou um dos maiores problemas do século ligados ao trabalho, causando milhares de mortes, não só aos envolvidos em sua produção, mas a todos que tiveram contato com ele. Amianto. Distribuição Synapse. Em termos de produções em larga escala, a fábrica de Rochdale é a matéria de ponta, capaz de desempenhar um importante papel no combate ao fogo. Ela faz a aluminização de tecidos com amianto. Num espaço aberto e seguro em Bolton Park, os bombeiros do condado atuam vestidos como invasores de outro planeta. 2 galões de petróleo foram sacrificados por uma boa causa, e o palco estava armado para o drama. Homem versus fogo. A humanidade ficou fascinada pelo amianto. Desde o início de sua fabricação no Canadá no fim do século XIX, as pequenas fibras minerais que os compõem encheram as pessoas de entusiasmo, pois apesar de serem suaves como seda, são sólidas como granito e podem ser empregadas em diversas aplicações. O amianto foi divulgado. As propagandas proclamavam que era um mineral mágico. E foi fácil de vender, pois eram muito resistentes a fatores químicos e altas temperaturas, e por sua força têncil. Na industrialização da Europa e da América, o amianto estava intrinsecamente ligado com os poderosos símbolos do progresso, máquinas, navios a vapor e grandes construções. No começo do século XX, o mineral era comercializado como Madame Asbestos, uma deusa grega armada com um escudo para proteger a civilização. Numerosas fábricas surgiram e centenas de operários ganharam emprego na indústria de amianto. Mas, como em muitas indústrias naquela época, as condições de trabalho eram extremamente penosas. Sobre as péssimas condições decorrentes do pó, sabemos através de documentos que restaram a existência de histórias que contam que os operários não conseguiam enxergar além de 2 ou 3 metros, devido à poeira em certas áreas da fábrica. A poeira era aceita como fato corriqueiro em muitas das indústrias naqueles dias. As fábricas de algodão tinham muita poeira. As minas de carvão eram ainda mais empoeiradas. Desta forma, não era considerado incomum que as minas de amianto tivessem problemas de pó em excesso. Acontece que as fábricas de asbestos eram especialmente empoeiradas e, conforme se descobriu, eram especialmente perigosas. Já no ano de 1898, um inspetor de fábricas na Inglaterra advertiu sobre o que ele chamou de pó maligno. Na Inglaterra, o governo nomeou um inspetor médico de fábrica e, sob suas ordens, as inspetoras de fábricas fizeram investigações. E uma das coisas que elas relataram no ano de 1898 é que havia pessoas com doenças pulmonares por trabalharem com amianto. E elas reconheceram que era um material perigoso, o qual as inspetoras se referiram como o efeito maligno do pó de amianto. No início do século XX, mais mortes relacionadas ao amianto foram relatadas. E já em 1906, uma inspetora de uma fábrica na França contabilizou 50 mortes dentre os operários. Nos anos seguintes, a suspeita ganhou repercussão, levando as companhias de seguro americanas e canadenses a tomar precauções legais contra possíveis ações de indenização. Em 1918, nos Estados Unidos, um oficial do ramo de seguros publicou um relatório descrevendo a mortalidade em ambientes empoeirados. E neste relatório, os oficiais de seguradoras alegaram que esta era uma prática comum das companhias de seguro americanas e canadenses, não vender seguro de vida para operários das fábricas de amianto, em conta do prejuízo ao seu negócio, tendo por base os relatórios de mortes por tuberculose e pneumonia.
Ainda assim, ninguém admitiria a total extensão dos perigos inerentes. E finalmente ocorreu a morte de uma mulher inglesa, Nellie Kershaw, fato que contribuiu para ajudar a revelar o mistério em torno desses perigos. O inquérito a respeito de sua morte acabou resultando numa longa batalha sobre os princípios de responsabilidade e indenização. Nellie Kershaw era uma jovem que trabalhava na companhia líder de amianto da Inglaterra, a Turner Brothers, em Rochdale. Ela morreu em 1924 e foi um caso importante, porque foi o primeiro que gerou inquérito judicial. O inquérito recebeu ampla cobertura do jornal local The Rochdale Observer e apresentou evidências de que os pulmões da jovem estavam repletos de numerosas e pequeninas fibras afiadas que haviam cortado diretamente seus tecidos pulmonares, causando milhares de pequenas cicatrizes. Até que, afinal, seus pulmões não podiam mais funcionar e ela morreu por sufocamento. O legista responsável pelo inquérito descreveu a causa da morte como envenenamento por amianto. No entanto, a Turner Brothers, empresa para a qual ela trabalhava, rejeitou este laudo. A Turner Brothers nunca admitiu a responsabilidade pela morte de Nellie Kershaw e ela nunca recebeu qualquer indenização da companhia. Deve-se lembrar que, naquele tempo, o esquema de compensação do governo ainda não havia começado a funcionar, de modo que, oficialmente, ela padeceu de uma doença que não existia. Quando o viúvo de Nellie Kershaw pediu suporte financeiro a Turner Brothers para pagar as despesas funerárias, seu pedido foi sumariamente negado, pois isto criaria um precedente para que admitissem a responsabilidade, encorajando assim outros requerimentos por parte dos outros empregados ou ex-empregados. Três anos depois, o legista encarregado do caso publicou o sumário de suas observações no British Medical Journal. E pelas seguintes décadas, centenas de vítimas aprenderiam o nome de sua doença: asbestose. De acordo com a publicação do caso de Nellie Kershaw, o governo britânico decidiu iniciar um levantamento sobre a asbestose no setor industrial. Eles examinaram mais de 300 operários e divulgaram um relatório em 1930, mostrando que mais de um quarto desses operários tinha asbestose. E quanto mais tempo eles tivessem trabalhado na indústria, maior seria a incidência dessa doença. Havia tantos operários morrendo devido à asbestose que o governo precisou intervir. Eles acharam que a situação era tão desastrosa que precisariam determinar regulamentos específicos para compelir os donos das indústrias a limpar as fábricas e oferecer exames médicos e indenizações aos operários afetados. A lei adotada em 1931 foi a primeira desse tipo do mundo, porém estava longe de ser adequada, pois a indústria conseguiu ter uma influência decisiva na etapa final da produção do texto da lei. A indústria, por sua parte, queria limitar o escopo da lei e fora bem-sucedida ao manipulá-la, de forma que somente se aplicasse àqueles operários mais terrivelmente expostos na fábrica de produção. E isto foi muito útil para a indústria em nível de propaganda, pois as pessoas que usavam seus produtos, milhões na construção civil e nos estaleiros, não estavam cientes desses regulamentos. Os usos práticos do amianto são muitos. Pelo menos 18 mil artigos são feitos com ele, entre componentes para motores a vapor e revestimentos contra a fricção para anteparos de aviões. Não é um membro da sociedade secreta, nem um médico, mas um escudo de amianto para combater o fogo. O amianto entra nas casas em forma de cortinas e armários anti-incêndio, em vários modelos. Ele é a resposta ao problema dos fumantes descuidados. Cinzas e nenhum incêndio. Se no momento descontraído você quiser fazer uma fogueira da sua toalha de mesa, veja antes se ela não é feita de amianto. Simultaneamente, paralelos ao desenvolvimento de novos produtos utilizando o amianto, mais casos eram publicados pelos inspetores de fábrica ingleses sobre suas suspeitas de que esse mineral causava câncer de pulmão. O gigante americano do amianto, Jones Mainville,
decidiu em segredo conduzir uma pesquisa em laboratório com ratos. Durante o processo, um pesquisador ficou curioso sobre o câncer e permitiu que as cobaias vivessem toda a sua vida, e 9 entre 11 desses animais desenvolveram câncer de pulmão. Mas a companhia escondeu da imprensa. Ele morreu em 1946 e o novo diretor do laboratório reescreveu os estudos de seu predecessor, incluindo referências a tumores e câncer. As companhias que eram patrocinadoras, vice-presidentes e presidentes da corporação de Jones Mansfield, se encontraram em novembro de 1948 e mandaram ordens para o laboratório retirar toda a referência sobre câncer e tumores. Os pesquisadores fizeram exatamente isso. Se você paga por uma pesquisa, então você pode decidir o que acontece. O fato era que a indústria geralmente tirava toda e qualquer propaganda negativa das manchetes. Estes são os jardins Woodbury construídos em Long Island, onde foram amplamente usadas telhas de amianto. E aqui, no desenvolvimento de casas do Sul, estas paredes coloridas embelezam a comunidade. Estas casas contemporâneas mostram quão modernos os materiais de amianto podem ser, adaptando-se a qualquer estilo ou projeto. Olhem como as paredes de amianto ajudam a dar dignidade e charme. Esta é a Sra. Adams. Sra. Adams, como foi sua experiência com estas paredes de amianto? Ora, nós estamos muito satisfeitos. E eu gosto de sua aparência. Nunca nos deram um só problema. Nós sugerimos a vocês considerar este material quando fizerem as paredes de suas casas. Criados para durar uma vida sem problemas. Muito embora a produção de amianto tenha aumentado durante os anos 50, foi ficando extremamente difícil para a indústria continuar com sua imagem positiva. Cientistas ingleses publicaram os resultados de um teste feito em 1955, o qual mostrava que o índice de câncer de pulmão entre os trabalhadores de amianto era 10 vezes maior que no restante da população. Até aquela época, fora bem documentado que o câncer de pulmão era um efeito do tabagismo. Então, a descoberta não gerou nem precauções, nem iniciativas na lei. Mas depois de uma descoberta de um médico da África do Sul sobre um novo tipo de câncer totalmente ligado ao amianto, a preocupação rapidamente se espalhou. O que particularmente estourou nas manchetes em meados dos anos 60 e alarmou as pessoas foi o fato que você podia contrair mesoteliomas de doses pequenas de amianto. Em outras palavras, em questão de dias, semanas ou meses, ao invés de anos, pessoas como donas de casa, professores escolares e carpinteiros podiam desenvolver mesoteliomas, mesmo nunca tendo trabalhado na indústria de amianto. Isso, obviamente, era alarmante, porque o mineral estava em toda parte. Quase todo mundo teve contato com alguma dose de amianto em sua vida. Preocupações com o risco de câncer deixaram sua marca nos fabricantes de amianto. Em novembro de 1965, o gerente da fábrica inglesa Turner & Newell informou à mesa diretora que recebera requerimentos de lojas, hospitais e outros clientes preocupados, perguntando pela segurança de seus produtos. Alguns clientes importantes desistiram. Em 1967, por exemplo, a companhia de trens inglesa encerrou o uso de amianto em isolamentos. E até mesmo nas fábricas a preocupação estava crescendo. Jones Mansfield percebeu, como algumas outras companhias de amianto dos Estados Unidos, que tinha uma responsabilidade enorme sobre a falha em avisar aos consumidores desses produtos. Então, eles decidiram, a princípio, botar etiquetas de aviso, onde estariam descritos que a inalação de doses excessivas de pó de amianto por longos períodos de tempo poderia causar danos à saúde. Ao menos eles queriam, legalmente falando, encobrir possíveis ações judiciais.
Mas, publicamente, a indústria insistiu na absoluta segurança no uso de amianto. A indústria na Inglaterra gastou uma fortuna defendendo seu produto e publicando suas virtudes. Uma das medidas, por exemplo, foi a de financiar um suplemento especial no jornal, o qual basicamente descrevia o quanto o amianto era incrível. O quanto ele era vital para a economia do país e quão trivial eram os riscos para a saúde. Neste suplemento, cheio de elogios ao amianto, repórteres do jornal eram relutantes quando escreviam sobre os problemas de saúde nas indústrias. Em certos casos, o risco à saúde pode ser tamanho que o processo deve ser abandonado, mas certamente não existe indicação de que o amianto possa entrar nessa categoria. Em outras palavras, a indústria tinha tanta influência, tanto poder e tanta riqueza que continuou a produzir esse produto, mesmo sabendo que ele era muito perigoso. O uso do amianto continuou nos Estados Unidos atravessando os anos 60. E, finalmente, com o surgimento de um forte movimento ambiental no fim dos anos 60, começou a haver grande número de regulamentações na indústria. A segurança ocupacional e atos de saúde foram aprovados em 1970. Uma agência de proteção ambiental foi criada e as coisas começaram a mudar. De 1969 em diante, existia toda uma corrente de regulamentos, os quais limitavam a exposição ao pó de amianto para as pessoas que trabalhavam nas indústrias. E em detrimento à reação das indústrias, O amianto sumiu rapidamente dos isolamentos, pois era praticamente impossível controlar os níveis de pó. Uma das medidas da Agência de Proteção Ambiental foi a de banir isolamentos de amianto, os quais eram usados em calhas de arranha-céus em toda Nova York e nas maiores cidades, e isso incluía o World Trade Center. O World Trade Center, na época, possuía amianto nos primeiros 40 andares. Quando a lei foi aprovada, eles pararam de usar o amianto nos andares restantes. Aqueles de vocês que trabalham normalmente com o amianto Provavelmente estão cientes do perigo. Mas e aqueles que se envolveram indiretamente com o produto? Aqueles que foram expostos ao pó de amianto no passado? Agora, as autoridades começaram a publicar avisos de precaução dos setores que empregavam produtos com amianto. Como uma coisa completamente nova, este vídeo instrutivo de 1975 recomendava o uso de macacões antipó e equipamentos de respiração para a retirada dos isolamentos de amianto. Não se esqueça de colocar sua máscara antes de começar a retirada. É uma bela vista lá embaixo. Eu sei. E nos anúncios de TV, a Marinha Americana recomendava exames de saúde para todos que trabalharam com amianto no passado. Um dos materiais que os trabalhadores usavam para fabricar navios era o chamado amianto. E todos esses anos trabalhando e respirando amianto podem ter causado doenças do pulmão, incluindo o câncer. Se você trabalhou com amianto por muitos anos, talvez você esteja doente, talvez não, mas não deve arriscar. Para milhares de pessoas, o aviso veio tarde demais. Mas as consequências do uso do mineral era agora descrita nos programas de TV, os quais, a princípio, focalizavam histórias das vítimas. Um dos programas mais significantes foi Alice, uma luta pela vida, o qual mostrava vários casos com a indústria inglesa de amianto. Na base do programa estava Alice Jefferson.
que havia trabalhado por 7 meses numa fábrica de amianto quando tinha 17 anos, e 30 anos depois, ela estava sofrendo com mesotelioma crescente. Você alguma vez foi avisada que poderiam existir riscos? Não, nós costumávamos brincar com isso e fazer perucas de amianto e colocá-las na cabeça. Afinal, nós não sabíamos que era tão perigoso. Poucos meses depois, o médico de Alice disse que ela estava morrendo de câncer. Eu tive a sensação de que tinha algo seriamente ruim porque eu não melhorava. Eles já sabiam o que eu tinha. Eu ia morrer. Eles me disseram que eu tinha de 3 a 6 meses de vida. Sheila Fenwick nunca trabalhara com amianto. Seu pai simplesmente trouxera pó de amianto para casa, voltando de Washington quando ela era criança. Aos 51 anos, ela morreu de câncer, um mesotelioma. Eu apenas gostaria de saber quantas pessoas Turner e Newell mataram que nem sabiam que estavam morrendo pelo amianto. Na colônia de amianto no leste de Londres, um gerente geral era Tony Mendel. A quantos funerais você foi durante seus 12 anos na colônia de amianto? Algo em torno de 110. Eu mantinha minha gravata preta na mesa de escritório, porque ir a funerais era uma parte ruim do gerenciamento naquela fábrica. 3 semanas depois desta entrevista, Tony Mendel descobriu que também tinha asbestose. Eu pensei em trazer a público 2 coisas. A primeira, que o amianto causava horríveis casos de câncer. E em segundo, que não traziam riscos só aos trabalhadores. Esta era a verdade mais alarmante. Isso aconteceu por causa da má-fé de certas empresas e de como o governo não protegeu ou indenizou as pessoas como deveria. Foi por isso que fiz este chocante documentário. No início dos anos 80, o uso do amianto diminuiu significantemente na Europa e nos Estados Unidos, com muitos países introduzindo rigorosas leis para seu uso. E em milhares de construções, o amianto foi simplesmente retirado durante um gigantesco esforço de limpeza. O número de vítimas continuou a crescer devido ao tempo de exposição aos mesmos e ao desenvolvimento do câncer que levava de 30 a 40 anos para aparecer. No mesmo tempo, aumentou a atenção ao crescente número de pessoas que exigiam indenização. Existia muita relutância dos trabalhadores à ideia de trabalhar com amianto. Relutância dos consumidores em adquirir produtos contendo este mineral. E estavam longe de conseguir alguma cobertura de seguro por parte das companhias que fabricavam amianto. Ao mesmo tempo, existiam pelo menos 200 mil pedidos arquivados de pessoas que reclamavam de ter desenvolvido asbestose ou câncer pela exposição ao amianto. E culpavam as companhias por falharem em não avisar sobre os perigos do amianto. Muito embora a indústria tivesse sido avisada desde 1930 que o amianto poderia causar câncer, as indenizações pegaram a indústria de surpresa. As companhias fizeram tudo o que podiam para cortar suas perdas e evitar a falência. Dentre elas, o maior fabricante americano de amianto, Jones Manville. A mesa diretora da corporação Manville determinou que devem se arquivar todos os processos referentes ao capítulo 11 da Lei de Falência. Embora nossos negócios estejam em ótima forma, desprezando a recessão, nós estamos completamente esmagados pelo custo das ações judiciais impostas contra nós. Enquanto continuava a limpeza em escolas, prédios públicos, lares privados e em toda parte durante os anos 80 e 90, houve um aumento nos países que proibiam o uso do amianto, mas o número de doentes continuava crescendo. O uso extensivo do amianto nos anos 70 ainda não tinha encerrado suas estatísticas de morte,
as quais revelavam que até 2015 ainda haveria 100 mil mortos por asbestoses e outros tipos de câncer. Mas a tragédia continuou seu caminho no terceiro mundo, onde a falida empresa de amianto convenientemente abriu um novo mercado. A Índia é um desses países que ainda mantém um grande consumo de amianto e o número de pessoas que desenvolverão doenças é desconhecido. Pessoas estão certamente morrendo no presente, morreram no passado e virão a morrer no futuro. Mas pela falta de informação é difícil provar sem dúvidas o que está acontecendo. Que pessoas vão morrer em 2010 não temos dúvidas. Pelo menos 100 mil irão morrer, sem sombra de dúvida. Desde 1996, a lei indiana proibiu a abertura de novas minas de amianto e a Índia produziu apenas 20% das mais de 100 mil toneladas que geralmente eram produzidas todos os anos. O volume principal do amianto destinado à Índia é produzido pelo Canadá, um país que não mais se utiliza dessa fibra perigosa. A aproximação do Canadá é inteiramente hipócrita, porque eles mesmos não usam amianto, mas estão bem dispostos a exportar para outros países. Os canadenses não são responsáveis, nem possuem influência no que acontece nos países em desenvolvimento. Eles simplesmente embarcam quantidades de amianto. O que acontece depois não diz respeito a eles. Enquanto a tragédia continua nos países em desenvolvimento, na Europa há muito ela já cessou. Em 1999, os Estados Unidos impuseram o total banimento do amianto até o ano 2005. Mais de 100 anos depois dos primeiros avisos dos inspetores de fábrica ingleses, que na época intitularam de O Pó Maligno.